Olá, pessoal, e boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto que, olha, afeta absolutamente todo mundo. Nós vamos explorar a mecânica biológica por trás dos nossos desejos mais intensos e descobrir como alcançar um equilíbrio muito mais saudável. Basicamente, vamos falar sobre como retomar o controle da mente quando ela é inundada por vontades que, na hora, parecem simplesmente impossíveis de ignorar. E para começar fica a pergunta, por que será que os nossos desejos muitas vezes parecem necessidades absolutas de sobrevivência? A gente sabe como essa sensação de fissura, aquela vontade incontrolável, é absurdamente poderosa. Isso tudo cria uma verdadeira batalha interna, né? De um lado, a mente consciente e atenta. Do outro, um cérebro automático e super impulsivo. A grande questão é, será que a nossa mente é só uma refém dessa biologia toda? Ou será que a gente tem como assumir o controle da nossa própria fiação cerebral? Entrando na nossa primeira parte, a ilusão da necessidade e como o cérebro disfarça desejos em necessidades de sobrevivência. O que a ciência mostra pra gente de um jeito super fascinante é que o cérebro frequentemente nos engana. Ele cria essa falsa sensação de que prazeres momentâneos ou alívios rápidos são essenciais para nossa sobrevivência, quando na verdade não são mesmo. E tem uma frase de Santo Agostinho que ilustra isso perfeitamente. O hábito, se não for combatido, logo se torna uma necessidade. É impressionante como isso faz sentido até hoje. Ações repetidas que a gente não questiona vão, aos pouquinhos, se consolidando na nossa arquitetura cerebral até que parecem impossíveis de ignorar. É literalmente um simples hábito vestindo a máscara de uma necessidade absoluta. Mas afinal, o que é de fato um desejo intenso? Aquela famosa fissura. Biologicamente falando, é só uma sensação super desconfortável. Ela nasce lá naqueles centros bem primitivos do cérebro que focam só na autopreservação e na gratificação instantânea. E toda essa biologia cria um mal-estar físico e emocional que empurra a pessoa a buscar um alívio temporário. Não tem nada a ver com uma busca genuína por felicidade, tá? É só uma tentativa desesperada e automática do cérebro de acabar com o desconforto momentâneo. O que nos leva à nossa segunda parte, o ciclo do cérebro enganador, a anatomia de um mau hábito. É aqui que a gente começa a entender exatamente como ceder a essas vontades acaba fortalecendo fisicamente as nossas conexões neurais mais negativas. Olhando para a forma como isso acontece, tudo começa com uma mensagem totalmente mentirosa do cérebro. É como um alarme falso que dispara sensações muito ruins. E aí, para fugir desse desconforto, a gente acaba caindo na famosa resposta habitual prejudicial, tipo comer um doce sem fome, fumar um cigarro ou rolar o feed do celular compulsivamente. Isso traz aquele alívio de curtíssimo prazo, claro, mas o problema é que esse alívio fortalece exatamente aquele circuito prejudicial, garantindo que o desejo volte ainda mais forte da próxima vez. É um ciclo sem fim. E se a gente desmontar esse maquinário biológico, o que a gente encontra? Primeiro, tem o centro de alerta, que age exatamente como um detector de fumaça quebrado, disparando alarmes falsos o tempo todo e gerando aquele sofrimento físico que a gente comentou. Temos também o centro de hábitos, que cuida das respostas automáticas, e os centros de recompensa e impulsos, que buscam prazer a qualquer custo. Entender isso é um alívio enorme, porque mostra que esses sentimentos esmagadores são pura mecânica. Não é falha de caráter de ninguém, sabe? É só um sistema de sobrevivência desregulado. O que nos traz a nossa terceira parte, o advogado sábio, o mentor interno da mente consciente. A excelente notícia é que a biologia automática não é o fim da linha. A gente tem uma ferramenta cognitiva poderosíssima para vencer essas mensagens biológicas enganosas. Esse advogado sábio é, na verdade, aquele aspecto da nossa mente atenta que consegue ver o quadro geral. Pensa nele como um guia interno, super racional e amoroso, tipo um avô compassivo ou um conselheiro em quem a gente confia de olhos fechados. É aquela voz cheia de sabedoria que sabe do nosso verdadeiro valor e defende um equilíbrio saudável, sempre olhando para os nossos interesses lá na frente. A diferença entre essas duas vozes é gritante. De um lado, a gente tem a mensagem enganosa do cérebro, que é puramente reativa, desesperada por gratificação instantânea e que aceita pagar um preço alto no futuro por 5 minutinhos de paz. Do outro lado, vem a perspectiva do advogado sábio, focada no que realmente importa, entendendo que os desejos são tão passageiros quanto nuvens no céu, e promovendo um bem-estar que é autêntico de verdade. É um embate entre o reflexo biológico cego e a pura sabedoria consciente. Vamos então à parte 4. Neuroplasticidade autodirecionada, ou seja, como reconfigurar o cérebro através da atenção focada. E por que usar o advogado sábio muda tudo?
porque é isso que nos dá acesso à solução científica real para alterar fisicamente a estrutura do próprio cérebro. A grande sacada da neuroplasticidade autodirecionada é que a gente pode literalmente intervir naquele ciclo que vimos antes. Quando a gente usa o advogado sábio para resistir à fissura e escolhe não agir no automático, a gente simplesmente nega para o cérebro a recompensa que ele estava pedindo. Sabe aquele princípio da neurociência de que neurônios que disparam juntos se conectam? Pois é, quando a gente para de reforçar o hábito, essas conexões neurais negativas começam a enfraquecer até murcharem. A nossa atenção focada realmente reescreve o cérebro. Tá, mas na prática, como é que se faz isso? São 4 passos bem claros. Primeiro, renomear. É olhar para a vontade e dizer, isso não é uma necessidade, é só um pensamento mentiroso. Segundo, reenquadrar. Lembrar a si mesmo que isso é só o cérebro enviando um alerta falso. Terceiro, e esse é o mecanismo que de fato reconfigura tudo, refocar. É direcionar a atenção ativamente para uma atividade construtiva enquanto a vontade ainda está ali incomodando. E quarto, reavaliar. Perceber que a fissura não significa absolutamente nada. Tirar o foco do problema é a chave mestra para enfraquecer esses circuitos ruins. E assim chegamos à parte 5, o poder da moderação. Encontrando a liberdade sem privação. Porque no fim das contas, vencer maus hábitos não é sobre viver uma vida de privações severas e tristes, né? É tudo sobre encontrar harmonia. Na vida real, pouquíssimas coisas são inteiramente ruins se a gente aproveita de vez em quando. Um pedaço de pizza, uma taça de vinho, um joguinho no celular. O perigo mora mesmo é no piloto automático. A regra de ouro aqui é sempre perguntar por quê? Por que eu tô prestes a fazer isso agora? Se a intenção for genuinamente celebrar, excelente. Mas se a ideia for fugir do estresse ou anestesiar alguma dor emocional, aí é o momento exato de chamar o advogado sábio. A gente precisa saber separar o que é curtir a vida conscientemente e o que é só obedecer a um impulso biológico. E a principal lição que fica de tudo isso é: o equilíbrio é a chave, não a perfeição. Ninguém precisa viver de forma impecável, sem nunca sentir ou ceder a uma vontade. O objetivo de verdade é criar uma trajetória de vida que seja saudável e otimizada para você a longo prazo. É sobre o progresso consistente e aprender a lidar com a nossa biologia de um jeito mais esperto. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para todo mundo pensar. Que tipo de cérebro vamos escolher esculpir a partir de hoje? As ferramentas estão todas aí. A neuroplasticidade está operando nesse exato momento, em cada coisinha para a qual a gente direciona a nossa atenção. Quando a gente chama o advogado sábio para assumir o volante, a gente deixa de ser refém da biologia. A escolha e todo o poder de criar um futuro equilibrado estão literalmente nas nossas mãos. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.